Olá! Iremos agora ver a implementação prática do Local Tone Mapping com o filtro bilateral. Eu estou aqui no Colab com o notebook que vai ser disponibilizado e eu vou baixar a mesma dataset que o Kevin usou para explicar HDR. E a gente vai rodar o HDR que foi feito pelo Kevin, ok? Para obter nossa imagem HDR. Vai ser mostrado aqui. Eu estou dividindo pelo máximo para dar uma visualização um pouco menos explodida, né? Que são valores bem grandes, então tá entre 0 e 1. Aí se a gente olhar o range dela, mínimo e o máximo também, a gente deve observar essa grande diferença, né? Então, tem aí, a gente tem que reduzir esse contraste. Eu mostrei nos slides que aplicar a transformação gama, né, a compressão gama, não exatamente dá resultados muito legais, né? Então a gente pode testar isso aqui agora e a gente pode ver que tá tipo, meio borrado e as cores elas estão bem apagadas, bem esbranquiçadas. Você pode ver até um efeito meio acinzentado por aqui. A gente tem também o operador, né, customizado. Eu posso até mostrar ele aqui agora. Que aí tem um resultado um pouco melhor, né? Aqui. Mas até aqui, esse código vocês já devem ter visto, ok? Essa compressão de gama, inclusive, eu fiz com um gama sendo 0,5, né? Só para especificar aqui. Pronto. E aí a gente vai começar aqui a execução do Local Tone Mapping. Então essa é a parte em que a gente vai ver o que a gente viu nos slides sendo implementado, ok? Primeiramente, a gente precisa calcular o canal de intensidade. O que a gente vai fazer primeiro é utilizar a função split do OpenCV para, depois de normalizar a minha imagem HDR, para colocar entre 0 e 1, eu vou pegar os canais RGB. Então eles vão estar normalizados ali. E a gente precisa fazer esse passo. Depois, a gente vai pegar a intensidade com aquela função que eu falei de conversão para a imagem para grayscale, ok? Eu estou fazendo um merge de novo aqui, né? Eu poderia ter usado só essa mesma expressão aqui, mas né, não faz muita diferença. E ele vai fazer aquela transformação com aqueles coeficientes, né? 0,299, se eu não me engano, vezes o R, mais 0,587 vezes o G, mais 0,114 vezes o B. É algo desse tipo. Né? Que aí vai me dar o meu canal Y lá, né? Que é a Luma. E aí eu estou adicionando essa constante aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Que é um 0,0001, coisa do tipo. Porque como a gente vai aplicar isso aqui num log, a gente pode ter uma intensidade aqui que seja zero, por exemplo. Ali eu vi que já não tem, pelo mínimo. Mas pode ser o caso que tenha. Então a gente precisa colocar aqui, né, uma constantezinha aqui para garantir isso. E aí a gente consegue rodar isso daqui e já mostrar a intensidade no espaço, né, original. Ok? Isso aqui é a intensidade original da gente. Então aquele I lá nos slides é essa imagem aqui. Segundo, a gente precisa calcular o log dessa intensidade. A gente vai fazer as operações no log, né? Então, estou calculando aqui o log 2 com o numpy. Então, numpy.log2, passando a intensidade. E a gente pode já ver aqui o quanto melhor dá para ver, né, a imagem. E aí, o que acontece agora? A gente precisa calcular a nossa base, né, e os detalhes, ok? A gente precisa fazer essa decomposição, né, da intensidade em duas camadas. Para fazer isso, a gente precisa do filtro bilateral aplicado no log da intensidade. E aí, o que eu estou fazendo aqui, que não tinha nos slides, é que o filtro bilateral vai ter parâmetros, né? Ele tem aquele sigma da distância entre os pixels e o sigma da distância na intensidade, né? O kernel de intensidade. Então, a gente precisa de um sigma espacial e um sigma de intensidade. Para eu decidir o sigma espacial, eu segui a recomendação dos autores de pegar uma porcentagem do tamanho da imagem. Aqui eu estou pegando a menor das dimensões da imagem aqui, né? Essa shape aqui me retorna a
a altura e a largura da imagem e o número de canais, né, que vai ser 3, mas eu estou pegando só os dois primeiros, que é a altura e a largura, e eu pego o menor deles, eu escolho só o menor deles, e eu tiro 2% disso como sendo meu sigma espacial, ok? E para pegar o meu sigma de intensidade, eu pego 20% do range de intensidade da imagem de log aqui, né? A log da intensidade. Né? Porque aí vai me dar um fatorzinho aí. E aqui a gente vai utilizar a função CV2, que é o OpenCV, Bilateral Filter, para poder aplicar o filtro bilateral no log da intensidade. A gente vai passar um tamanho de kernel, que eu escolhi 15, mas pode ser tipo 5 ou 10. Vocês podem aumentar ainda mais. Isso vai só gerar uma imagem de base mais suavizada, ok? Então, e também vai ter mais componentes na camada de detalhes, ok? Porque a gente vai subtrair uma versão bem mais suavizada. Mas eu coloquei 15 porque parecia um tamanho razoável. E aí eu passo primeiro o sigma de intensidade, ok? Se a gente vem aqui no filter e abrir a documentação, a gente vê que o sigma de cor, que é o sigma da intensidade, vem primeiro e depois vem o sigma de espaço, ok? Que é o segundo aqui. E a gente já pode rodar e ver a nossa base, o large scale. Pronto. E a gente está vendo aqui que ele borrou, mas certo tem muitas features aqui da borda, beleza? Ele não tem aquela distorção tão grande quanto tem o Gaussian Blur. Se quiserem, eu posso fazer até agora aqui uma comparação rápida entre a aplicação do filtro bilateral e o Gaussian Blur. Então eu vou pegar aqui o filtro bilateral, eu coloquei como Large Scale. E eu vou aplicar um filtro gaussiano, Gaussian Blur. Pronto, a gente precisa passar a imagem, né, que é a nossa log intensidade. Precisa passar o tamanho de kernel, que eu acredito que seja só um inteiro, pode ser... Cadê? Ok, então preciso passar uma tupla, eu acredito. 15 por 15. E depois o sigmas. Né? No caso, o sigma x aqui. Acredito que o sigma y, se ele não, se ele tiver zerado, ele vai ser o mesmo. Isso. Igual. E aí, sigma s de espaço. E aí a gente consegue. Eu vou diminuir também, porque essa imagem é relativamente grande. E a gente vai poder ver a diferença. Né? Então você pode ver que está bem mais distorcido aqui nas bordas. Ok? Então tá aí a aplicação do filtro gaussiano em relação ao filtro bilateral. Beleza? Agora a gente vai observar a computação da camada de detalhe, né, que é a subtração, né, da intensidade log, a gente tira da intensidade log a large scale, né, a nossa base. E aí a gente consegue os detalhes. Então vocês vão observar que tem aqui componentes de alta frequência da imagem. Né? Então tem bordas, traços e também muito ruído. Né? Todo o ruído da imagem se preserva. Eu já queria dar alta frequência também. E agora a gente vai fazer o offset e o scaling da intensidade. Né? A gente precisa alterar o contraste, que é alterar o range do contraste. E aí a gente vai escolher aqueles parâmetros, né? O e S. Onde o O é o offset e o S é a escala final. O offset ele é colocado como o máximo da minha base. E já o S, né? Ele vai ser colocado como a divisão desse range aqui da minha knowledge scale por algum fator constante que os autores recomendam que seja entre 2 e 8, né? Mas que 4 e 5 tendem a ser valores decentes. E aí a gente vai ver o efeito de aplicar esses valores, né? A gente tem aqui a large scale nesse range aqui, que não significa tanta coisa. Ok, a gente está no espaço log, só para lembrar. E aí, quando a gente tira o offset, que está como máximo, beleza? O offset está como máximo. Então, o que acontece com o mínimo? O mínimo vai ficar menor ainda, né? E aí, o que acontece com o mínimo? Se a gente subtrai
o offset do mínimo, o offset é esse large max aqui, né? Então a gente está fazendo 6 menos 0,8, por exemplo. Então vai ser menos 6 mais 0,8, ok? Que vai dar menos 5,2. Então vai ficar um pouquinho maior. Mas o máximo aqui em si, né, vai ser zerado. Então a gente coloca o range aí. Quando a gente eleva isso aqui, a gente eleva 2 a isso aqui, né, 2 elevado a um número negativo maior que ele, assim, principalmente, vai dar um número bem pequenininho, beleza? A gente pode até ver aqui, 2 elevado a menos 5 vai dar um número pequeno. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 5. Um número pequeno. Né? E já quando a gente elevar o zero, vai dar 1. Então isso aqui já está entre 0 e 1, beleza? No espaço original. E agora a gente vai precisar fazer a escala, né, para completar. E aí, se vocês repararem, o valor que está aqui é o valor que aparece aqui. Mesmo se eu alterar aqui, né, é exatamente isso que vai acontecer. Então a gente está alterando diretamente esse valor aqui, esse range, ok? E esse vai ser o efeito de eu mudar essa variável. A gente pode ver mais com detalhes agora, depois que terminar a pipeline, qual vai ser o efeito a gente tá alterando isso daqui. Então eu vou retornar isso aqui para 2, para depois que a gente veja, né, o efeito de ir modificando esse valorzinho. E agora, depois dessa, que a gente vai ver a Final Base, que vai ser parecida com a outra, né? Com a base original. A gente não vai ver tanta diferença agora. A gente está no espaço de log ainda. Mas a gente vai modificar agora isso daqui, né, para obter a imagem original. Eu fiz uma função aqui que ela divide dois arrays, considerando casos onde o que está embaixo, né, da fração, ele possa ter valor zero. Então vai dar divisão por zero, vai ser chatinho. Então eu só seto para zero. Então se eu tiver uma posição no array, por exemplo, se eu tenho dois arrays tipo 1 e 1, e o outro é 1 e 0, 1 dividido por 1 vai dar 1, e 1 dividido por 0 você está com 0. Então vai sobrar isso daqui no final. Beleza? Então é só um tratamento. Segundo, a gente tem agora que reverter, né, a transformação do log. Então eu faço a potência de 2 aqui e eu somo aqui já a base com detalhe, beleza? Algumas pessoas podem apresentar implementações que tenham um fator aqui, por exemplo, multiplicando algum desses dois, para controlar a quantidade de detalhe ou de base que você está usando no final. Mas aqui eu estou usando os valores mesmo em si. E aí isso daqui vai recuperar a minha intensidade, né, no espaço original. E no final eu preciso fazer a transformação de tumbling, né? Eu divido o canal pela intensidade original, elevo o resultado para uma constante aqui, que vai me alterar a saturação, e depois multiplico o resultado pela intensidade nova. E faço isso para cada um desses canais, né? O R, G e B. A gente tem que fazer a correção de cor aqui e aplicar a nova intensidade. Aqui eu só faço o clipping, né, para manter entre 0 e 1. E aqui dá para ver eu mostrando os canais originais e agora os canais alterados, né, no final. Dá para ver a diferença é bem grande. Então a gente vai agora concatenar esses canais e vai converter, né, para inteiro sem sinal e de 8 bits, multiplicando para 255 também. Importante isso aqui, senão vai ficar binária a imagem no final. E agora a gente consegue comparar os resultados. Então, primeiro a gente vai ter a imagem HDR original, depois a gente tem o operador customizado e por último a gente tem o nosso operador. Então dá para ver que os dois eles têm as cores bem vívidas até, olha, em níveis diferentes. Mas o operador customizado ele tem sombras bem fortes e ele é meio exagerado às vezes, né? Tem partes aqui muito claras e partes mais escuras, enquanto esse daqui tem uma cor um pouco mais esbranquiçada, mas ele tem mais equilibrado, né? Mais equilibrado.
Então, uma coisa que a gente pode fazer é uma interpolação linear entre os dois e escolher um valor lá que dê um resultado bom, né? E aí, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou utilizando essa função aqui que vai fazer um blending das duas imagens. Ela vai somar as duas imagens a partir de um fator aqui, i, que vai de 0,9 até 0,2. Está diminuindo, então, os fatores. Vai ficando menor. Eu peguei três deles, então vão ser três imagens aqui, que vão ser resultados intermediários, né? Uma combinação linear das duas imagens. E aqui eu estou usando um menos i, né? Porque ele tem que manter no range lá de 0 e 1. Ou no caso de, tá de 0 a 1 aqui. Eu inclusive fiz a conversão aqui, é importante. O OpenCV também tem a opção de você adicionar um offset depois dessa multiplicação, né? Mas eu não estou usando aqui, né? Eu quero manter no range. Então o que ele está fazendo basicamente é o resultado do operador customizado vezes i mais o resultado normalizado vezes 1 menos i, onde i é um número menor que 1. E ele vai diminuindo. E aí, por exemplo, na primeira imagem, isso daqui vai ser 0,9, isso aqui 1 menos i, 0,1. Então tem uma parte mais vindo do Custom OP do que do meu resultado aqui. Na segunda iteração ele vai ter um fator diferente, é porque tem que saber aqui a diferença. 0,9, eu acredito que seja algo tipo 0,7, coisa de 0,5, coisa do tipo, né? E aí ele vai fazer isso várias vezes, no caso aqui três vezes, e vai me dar as imagens já nesse array aqui que a gente consegue mostrar. Então eu coloquei elas em ordem aqui porque a gente vê a transição de uma imagem para outra. Então a gente tem as imagens do customizado aqui, a imagem do resultado do Local Tone Mapping aqui, e a interpolação linear, as interpolações lineares dele, né, as combinações deles. Então dá para ver aqui pelos detalhes da janela que vai ficando cada vez mais claro quando a gente vai aumentando os fatores do Custom OP, né, que está nessa direção aqui, aumentando essa direção. Enquanto as sombras também elas ficam mais intensas. Já aqui nessa direção as cores é que ficam menos intensas, né, mais lavadas. Então a gente pode escolher um meio termo, né? Pode aumentar também o número de interpolações. Só vai ficar mais difícil de ver agora, né? Porque vão ser bem menores as imagens. A gente pode ver aqui pelos detalhes desaparecendo, né? Tá entre nessa região aqui, eu acredito, né? Tem o que aqui? Um, dois, três. Na verdade, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, coisas do tipo. Então a gente vem aqui. Tem que ser a posição menos um, né? 8 menos um, na verdade. Vou colocar 8, que é a nona imagem. E a gente pode ir vendo, né, quais dos resultados mais se parecem ok, né? Mais equilibrados. Eu acredito que isso aqui já esteja bom, pegando uma boa quantidade das duas imagens. Bom, é isso por esse exemplo. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar no Classroom ou guardar para a aula síncrona. E vejo vocês depois.